Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Karen Seiler, eu sou bolsista da linha 5 de Disseminação Social e Subsídios a Políticas do INCT de Ciência Cidadã, o INCC. Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer em nome do INCC e da sua instituição executora, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, a todas as pessoas presentes nessa transmissão, e também aquelas que contribuíram para a sua realização. Hoje nós vamos acompanhar o quarto webinário do ciclo Diálogos em Ciência Cidadã, que é promovido pelo INCC em parceria com a Rede Brasileira de Ciência Cidadã e com o apoio também do CNPq e da CAPES. Essa edição ela tem como tema o engajamento e a coprodução do conhecimento, práticas em foco com ciência cidadã. Eu aproveito também o momento para agradecer a parceria da RBCC e parabenizar a rede pelo seu aniversário de 4 anos. Em comemoração à data, a RBCC publicou, no início dessa semana, uma carta aberta com recomendações e boas práticas à ciência cidadã no Brasil. Você pode conferir o texto completo no site rbcc.ong.br. A gente também vai colocar esse site ali nos comentários, para quem quiser acessar. E para discutir o tema, então, dessa edição, que foi idealizado pela linha 1 do INCC, a linha de coprodução e engajamento social em iniciativas de ciência cidadã, nós teremos os seguintes convidados, que também são integrantes dessa linha. Nós temos o Francisco Arauz, que é professor de antropologia da Universidade de Chile e coordenador da iniciativa Sentinelas Comunitários. Nós temos também a Fabiana Oliveira da Silva, que é professora da Universidade Federal de Sergipe, atuando no ensino de biologia para cursos de ciências agrárias e no programa de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente. E temos também a Cíntia Mendonça, que é artista e pesquisadora e também diretora da Silo Arte e Latitude Rural, que promove o diálogo entre o campo e a cidade por meio da arte, da ciência e da tecnologia. É nessa ordem que os nossos convidados vão se apresentar. Logo após a fala dos convidados, nós vamos disponibilizar nos comentários do chat da transmissão aqui o link do formulário para a emissão do certificado de participação no evento. Então, quem tiver interesse nesse certificado de participação deve preencher esse formulário. Então, prestem atenção ali no chat que a gente vai soltar esse link ao final da fala dos nossos convidados. Nós pedimos também para que vocês compartilhem suas questões, suas dúvidas, perguntas nos comentários, que ao final da fala dos convidados, a gente vai reunir todos eles na tela para que eles possam responder essas perguntas. Obrigada pela atenção de todas e todos. Eu passo então agora a palavra para o Francisco. Obrigado, Karen. Bom dia aí a todo mundo, a todas as pessoas que estão assistindo pelas diversas plataformas. Eu vou começar a compartilhar minha tela e vou começar com minha fala. Eu agradeço ao INCC pelo convite, por fazer parte também da iniciativa do Instituto. Bom, como a Karen falou, meu nome é Francisco Arauz, sou professor do Departamento de Antropologia da Universidade do Chile, também faço parte do Núcleo Millennium CITEC, sobre tecnociência cidadã, que é um pouco do que eu vou falar na minha fala. Eu sei que eu tenho 20 minutos, então vou tentar ficar no tempo. Eu queria trazer um pouco de como que a gente aqui no Chile está se relacionando, está enxergando e também está tentando pesquisar sobre ciência cidadã, mas também associada a outras dimensões relacionadas com a ciência cidadã. A gente reconhece que estamos em um momento de muita efervescência, de muita popularidade da produção da ciência e de tecnologia por parte de cidadãos. Tem muitas experiências, aplicativos, desenvolvimentos tecnológicos que dão conta, por uma parte, do desenvolvimento da ciência cidadã, mas também do desenvolvimento do que a gente aqui no Chile, também na literatura internacional, se reconhece como tecnologias de baixo custo, tecnologias apropriadas, e por aí vai. Então, nesse contexto, a gente aqui com um grupo de pesquisadores do Chile, onde também temos a colaboração, por exemplo, do INCC, que a gente está falando dessa ideia da tecnociência cidadã,
que acho que também é uma coisa interessante para a gente começar a discutir nesses fóruns. Para nós, a tecnociência cidadã é uma metodologia, um enfoque, uma perspectiva que prioriza o uso e a produção de métodos e dispositivos tecnocientíficos que são simples, de baixo custo e que procura envolver ativamente os cidadãos e as comunidades. Então, a gente está tentando enxergar a coprodução do conhecimento, o engajamento da população, não só pensando nas metodologias científicas que poderiam estar associadas às ciências cidadãs, mas também nos processos de produção tecnológica e como esses dispositivos tecnológicos podem se articular com as metodologias de ciência cidadã. Mas, nesse contexto, a gente reconhece que existem três grandes dilemas, três grandes questões que tem a ver com a tecnociência cidadã no Chile, mas eu acredito também que tem a ver, ou que esses dilemas também são, também podem ser, ou podem existir também no Brasil e em outros contextos da América Latina e do mundo. Perguntas que a gente tem se feito e que fazem parte de nossos objetivos, por exemplo, de pesquisa e de interação com as iniciativas de tecnociência cidadã. A primeira é que se mide quando a gente está fazendo as medições. Tem uma discussão importante sobre quais são os parâmetros, os indicadores, os tipos de conhecimento que estão se envolvendo nos processos de medição de parâmetros ambientais, medição de parâmetros sociais. Aí tem uma questão que é importante começar a ser discutida. Uma outra questão é como se gera um avanço ou como a gente consegue escalar as iniciativas de ciência cidadã para além dos projetos ou da prototipagem de dispositivos tecnológicos, como a gente conseguir para além, por exemplo, de experiências locais ou de experiências pontuais. E uma terceira questão é como a gente consiga, desde as iniciativas científicas, mas também desde as experiências específicas, gerar um movimento de tecnociência cidadã que seja o que contribui, capaz de contribuir numa transformação socioambiental, que seja uma transformação para sustentabilidade, mas que também seja uma transição justa, não? Nesse contexto é que a gente está desenvolvendo essa iniciativa, que é uma iniciativa muito similar ao Instituto Nacional de Ciência Cidadã do Brasil. É uma iniciativa que é financiada também pelo Estado do Chile, pelo Sistema de Financiamento da Ciência e Tecnologia do Chile, que chama Núcleo Millennium Tecnociência Cidadã para a Transformação Socioambiental, que foi um pouco a perspectiva que diversos pesquisadores e colaboradores aqui do Chile temos colocado para conseguir enfrentar as questões associadas à ciência cidadã e à tecnologia nesse conceito que eu tentei explicar aqui, introduzida, tecnociência cidadã. Só para você saber o que a gente está fazendo, aqui eu vou passar rapidinho, a gente está tentando reconhecer e pesquisar as práticas de tecnociência cidadã, como a gente se relaciona, por exemplo, na coprodução de conhecimento, como se relaciona com os dispositivos tecnológicos. A gente também quer se perguntar e a gente quer analisar sobre a governança, quais são essas barreiras e desafios, por exemplo, que todas essas iniciativas têm que enfrentar para ter um impacto social e ambiental no longo prazo, e como essas iniciativas podem escalar nas políticas públicas, num nível geográfico mais amplo, por exemplo, pensando na América Latina. Tá? Aqui está um pouco os diversos colaboradores, aí vocês conseguem ver, por exemplo, o Instituto Nacional de Ciência Cidadã e outras organizações que estão e que fazem parte desse trabalho colaborativo. Pois bem, nesse contexto é que eu vou apresentar uma experiência específica que se chama Sentinelas Comunitários. Essa é uma experiência que a gente tem desenvolvido nos últimos 7, 8 anos, principalmente no sul do país, na região da Patagônia, na parte norte da Patagônia do Chile.
trabalhando com diversas comunidades, principalmente comunidades indígenas e comunidades tradicionais do país, onde a gente desenvolveu uma metodologia de monitoramento participativo de base comunitária, baseado em sistemas de mensageria, através de grupos de WhatsApp, a gente consegue treinar pessoas e organizações que enviam reportes sobre o estado ambiental e social dos territórios. A gente tem proposto implementar essa metodologia a partir de processos de colaboração e de engajamento de mais longo prazo entre equipos de pesquisa, onde eu faço parte ou eu lidero, e que nesse contexto de pesquisa a gente tem incorporado a perspectiva da ciência cidadã para apoiar iniciativas, por exemplo, de controle territorial de comunidades indígenas, de geração de conhecimento em contexto de conflitos ambientais, e assim por aí vai. Nossa metodologia de monitoreo é uma metodologia bem simples, onde a gente organiza um protocolo de monitoramento socioambiental, que tem esses 4 passos, etapas que vocês conseguem enxergar aí no slide, baseada principalmente numa organização de um grupo para fazer esse monitoramento. O monitoramento começa com a preparação do grupo, onde as comunidades e os pesquisadores fazem os acordos dos objetivos do monitoramento. Depois vem a etapa da organização, onde a gente, basicamente, o que faz é identificar os lugares, os sítios, a temporalidade do monitoramento, quem vão ser as pessoas que vão se transformar nos sentinelas. A gente executa, desenvolve monitoramento durante o tempo determinado, onde os sentinelas começam a enviar os reportes pelo WhatsApp. Os sentinelas enviam 3 tipos de informação. Eles enviam uma descrição de aquilo que eles estão observando ou estão participando. Essa descrição, às vezes, é um texto ou um áudio de WhatsApp. Enviam algum tipo de imagem ou vídeo que possa ilustrar isso que eles estão reportando. E eles também compartilham o ponto de localização, porque com essa informação a gente faz uma sistematização da informação, mas também trabalha no sistema de informação geográfica que está disponível no site. Eu vou passar depois o site, onde as pessoas e os próprios sentinelas conseguem fazer o seguimento e o monitoramento dos reportes que eles estão contribuindo para a iniciativa. E depois a difusão, que também a difusão e a devolução dos dados passa pela organização inicial e pelo acordo dos objetivos de divulgação e difusão que as comunidades têm. A gente propõe esses elementos do sistema social e ambiental, propõe fazer reportes ou monitoramento sobre biodiversidade, sobre ameaças ambientais, sobre paisagens culturais, sobre práticas e sobre histórias e memórias. Eu vou falar agora um pouquinho sobre um caso em particular, uma iniciativa. A gente tem desenvolvido essa iniciativa ou aplicado essa metodologia em eu acredito que umas 7 ou 8 lugares do Chile. Essa foi particularmente em torno de uma área protegida, que é uma pequena bacia hidrográfica que fica no sul do Chile, que tem na foz dessa bacia hidrográfica tem um sistema de zonas úmidas que é protegido, é uma área protegida pelo governo, né, pelo estado do Chile. Que essa zona que vocês conseguem ver aqui no sul do Chile, mais ou menos nesses setores que a gente trabalhou, aqui estou com o meu ponteiro, na parte da foz, da desembocadura, no final da bacia e no comecinho da bacia, ela nasce num lago importante do sul do Chile. Essas 4 etapas que eu já falei, que eu mais ou menos apresentei nos slides anteriores, e o que eu vou contar um pouco é como que a gente fez. Por exemplo, essas fotografias
é mais ou menos como a gente desenvolveu toda a parte da preparação. A gente fez várias reuniões com as comunidades, onde a gente foi definindo quais eram os objetivos específicos. Por exemplo, fomos selecionando os tipos de informação mais associadas à biodiversidade, outras a patrimônio cultural e outras a ameaças ambientais. Depois a gente faz uma cartografia social, como a que vocês podem ver nessa parte aqui, onde estou mexendo com o cursor do mouse, onde a gente faz uma delimitação do território e começa também a identificar quais são esses sítios de monitoramento, os sítios prioritários para fazer o monitoramento. A gente conseguiu fazer trabalhar em 2 lugares, um que chama Janquiwe e outro que chama Amortajado. Fizemos uma série de iniciativas, oficinas, navegações, fizemos algo assim como os bioblitz, que são comuns em outros espaços do mundo da conservação. Fizemos também monitoramento da qualidade da água com outros dispositivos tecnológicos e assim por frente. Aqui vocês podem ver parte dos trabalhos que a gente fez. Aí é importante salientar que a gente não só trabalhou, os sentinelas não só trabalharam sozinhos no monitoramento, também tem um acompanhamento importante, sobretudo para promover a participação, que é uma das coisas chaves e um dos desafios mais relevantes nas iniciativas de ciência cidadã, como a gente consegue manter a participação das pessoas ao longo dos projetos, né? A gente conseguiu a participação, por exemplo, de 50 pessoas, eles fizeram 86 reportes. Aqui embaixo vocês podem ver a distribuição desses reportes, muitos deles associados a ameaças ambientais, à biodiversidade, mas também vários associados às questões culturais do território. Isso é bem relevante, porque geralmente esses tipos de monitoramento está associado muito às dimensões ambientais, separadas das dimensões sociais. E aqui a gente pode observar que essas 2 dimensões são inseparáveis na realidade das pessoas e dos territórios, né? Algumas fotografias dos reportes que as pessoas fizeram, aqui mais associados à biodiversidade e aqui muito associado à contaminação, por exemplo, e a ameaças ambientais. A partir desse trabalho, a gente desenvolveu 4 protocolos, vocês conseguem ver acá, que estão associados a ações para... Estou ouvindo aí o cronômetro, né? Eu preciso fechar, estou já fechando. Esses protocolos estão relacionados com ações que a gente propõe quando os sentinelas fazem uma alerta ou geram uma alerta sobre algum processo, nesse caso de contaminação das águas, de introdução de espécies exóticas, da presença de lixo nos territórios ou a desmatamento, sobretudo desmatamento associado a rios e lagos, né? Estes protocolos propõem basicamente esse tipo de informação, localização, uma medição da magnitude do impacto, identificar quais são as ameaças e os danos no patrimônio natural e no patrimônio cultural, e também as ameaças e os danos nas atividades socioeconômicas. Com isso, as pessoas fazem um reporte e essa informação pode ser direcionada para o Ministério Público, para as secretarias estaduais ou federais ou municipais de saúde, de meio ambiente, etc. Toda essa informação, como eu falei, vai a um sistema de informação geográfica que está aqui disponível em sentinelascomunitarios.cl, se vocês querem entrar e conhecer, estão convidados. E também a gente faz esse tipo de trabalho de divulgação, onde a gente, por exemplo, nessa cartografia, nesse mapa, estão sintetizados todos os reportes que as comunidades e os sentinelas fizeram. Cada um desses pontinhos é um reporte feito pelas comunidades que você consegue enxergar tanto no mapa quanto nessa pôster de divulgação. Esse material é disponibilizado depois para as comunidades, para eles fazer sua própria divulgação
conforme seus interesses e problemáticas. Nesses momentos, a gente está começando a fazer a avaliação da iniciativa. A gente já fez um levantamento misto, quali-quanti, para levantar a experiência, avaliar aprendizados, expectativas. Isso derivou em um artigo que está sendo revisado agora numa revista do Brasil, aliás, e espero que nos próximos meses possa ser aceito e publicado, né? Aqui estão os links para vocês acompanhar um pouco nosso trabalho no Núcleo Milênio, nos Sentinelas Comunitários e na Antropologia da Conservação, que é um coletivo que apoia essas iniciativas. Muito obrigado. Vou deixar de compartilhar e espero que meu português tenha sido compreendido. Bom dia a todos e todas, aos que acompanham pelas plataformas e aos colegas do nosso INCC e demais pesquisadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre essa experiência, né, em que a gente avaliou, tentou discutir, realizar um processo de coprodução de práticas agroecológicas. Então, o que eu vou apresentar aqui é baseado em um estudo de caso que realizamos no Brasil e no Chile, utilizando inclusive o mesmo processo metodológico, né, a despeito dessas diferenças geográficas. No entanto, eu vou colocar essa apresentação para caber nos 20 minutos, no sentido de colocar os pontos positivos do projeto, os pontos do projeto, as suas principais características que contribuíram para as etapas diferentes realizadas, né, durante a iniciativa, que durou 4 anos, e também para contextualizar um pouco sobre esses elementos de diálogo que foram super relevantes para a caracterização da proposta, né, como um todo, e estabelecimento dos resultados que nós podemos discutir ao final. Então, nesse projeto, nós tivemos um consórcio de pesquisadores, comerciantes e fruticultores exportadores. O projeto Sulfica, ele é uma iniciativa transnacional, multidisciplinar, mas que foi desenvolvido com características, com abordagem interdisciplinar e transdisciplinar ao longo desse processo. Não foi fácil desenvolver um processo de coprodução, considerando agentes tão diversos e nessa perspectiva transnacional. Então, a gente vai ressaltar os pontos que tornou a iniciativa possível e os resultados que nós obtivemos a partir desses diálogos. Então, nós tivemos pesquisadores do Brasil, do Chile e da Inglaterra. Os pesquisadores Eduardo Arediano e Lynn Dix foram os coordenadores gerais, e no Brasil, Vinina, Patrícia foram coordenadoras locais, e eu também fui uma dessas coordenadoras locais, e nós atuamos coletivamente para a execução das etapas, do modo como vocês vão ver a seguir. Então, inicialmente, qual é o nosso objetivo? Era selecionar participativamente e implementar dessa maneira as inovações agroecológicas, né? Nosso objetivo maior era promover a sustentabilidade, reduzir o impacto na biodiversidade em fazendas de fruticultura. Para conseguir um projeto como esse, é preciso ter algumas combinações importantes, né? Então, combinar metas acadêmicas e de financiamento, né? Já que era um projeto com duração de 4 anos, como manter todos esses pesquisadores e levantar os dados nessa perspectiva também. Então, aliar esses objetivos de coprodução e objetivos de levantamento de dados sobre a biodiversidade foi um modo da gente ter um plano de contingência, né, que é colocado como uma dificuldade, no sentido que os processos de coprodução, eles são difíceis de conduzir e nem sempre têm os resultados esperados. Então, a gente incluiu essas duas abordagens dentro do plano, de modo a gente entender melhor essa relação entre as práticas e a biodiversidade, né, antes e depois
da implantação daquelas que seriam selecionadas pelo grupo-alvo, né? Então, isso foi importante porque reduziu um pouco essa imprevisibilidade para os jovens pesquisadores, né, no sentido de precisar de uma produção, e, ao mesmo tempo, contribuiu com o impacto maior na pesquisa, né? E que pode ser que foi, e vamos ver mais adiante, que foi expresso em diferentes veículos, né, acadêmicos e não acadêmicos, e ainda concluído em 2022, e ainda falamos dessa experiência. Então, isso foi um ponto de viabilização dessa iniciativa transnacional. Então, as fazendas investigadas, ou que conseguimos engajar nesse processo, foram 4 no Chile e 10 no Brasil, então, considerando suas representações. Então, todas elas tinham características em comum, ela tinha um manejo intensivo, voltado para mercado exportadores, e estavam situadas em regiões com características semiáridas, né? Então, existe um déficit também de informação para as zonas áridas do sul global. Então, os do Chile, as fazendas do Chile localizadas no Vale Central, principalmente na região de O'Higgins, mas também de Maule, e no Brasil, as fazendas estavam situadas na região do Vale do São Francisco, né? No semiárido nordestino, principalmente em Petrolina e Juazeiro, que é um polo agrícola, um polo de fruticultura muito relevante nacionalmente, assim como o Chile. A principal cultura, embora outras fruteiras sejam cultivadas e importantes, a gente concentrou nessa relação com o cultivo de fazendas com cultivo de uva de mesa. Para entender esse contexto e encontrar consensos, nós trabalhamos interdisciplinarmente e transdisciplinarmente, como eu mencionei, né, na busca de entender como a nossa questão focal, aqui colocada nesse modelo hierárquico, como as inovações agroecológicas sendo o nível focal, que era o que nós objetivávamos, como sendo um elemento que poderia ser motivado ou implementado ou dificultado a partir do entendimento das relações desse contexto maior, no qual os interagentes estavam inseridos, né? Que inclui, por exemplo, essa relação mercadológica da produção de alimentos, né? Então, é um grupo muito específico de um grupo social, socioeconômico muito específico, que está ligada ao mercado de produção de frutas. Então, essas restrições e incentivos das instituições, elas foram entendidas ou relacionadas aqui no que a gente chamou de nível superior. E aqui, no nível inferior, estariam os indivíduos, ou seja, os participantes, no qual foi desenvolvido um espaço interativo, né, onde nós atuamos efetivamente, que relacionava os pesquisadores, comerciantes e os produtores, né, os fazendeiros, né, que produziam frutas. Então, no nível das restrições, a gente considerou muito importante e pôde entender como a legislação ambiental dos países, né, fornecedores e compradores influenciam, os padrões de certificações, que dá acesso a mercados exigentes, e políticas nacionais e internacionais, né, o PENAPO, políticas internacionais como o Plano Global da Biodiversidade, eles incentivam essas inovações. E mesmo a sociedade, né, são consumidores e existe uma crescente demanda, especialmente em mercados externos, mas eu acho que está crescendo no Brasil também, a demanda por produtos saudáveis, alimentos que eles confiam e que está inserido em um outro contexto de produção, né, de mais respeitoso com a natureza. Então, a gente tem grandes discussões nesse sentido, e tudo isso foi considerado nesse nível de análise. No entanto, nosso trabalho alcançou e se concentrou no nível inferior, que é o nível das relações, onde a coprodução realmente se faria possível. Então, essa interação entre os indivíduos foi o nosso foco. Então, o que nós consideramos como pontos unificadores aqui? Todos eles fazem parte da mesma rede de fornecedores, tá? Então, compõem um grupo de exportador ligado ao mesmo grupo de compra, que principalmente supermercados Waitrose no Reino Unido,
e produtores são pressionados a ter ações positivas para a biodiversidade. Com grande impacto também, a ação desses produtores efetivamente nesses locais, eles têm uma grande abrangência geográfica, né? Então, isso aqui, esse aqui inclui apenas esse valor, 4.178 hectares, acho que inclui principalmente a área abrangida pelas fazendas no Vale do São Francisco, que incorporaram se engajaram nos nossos estudos. Então, o que é que a gente conseguiu destacar para esse contexto e público-alvo? Qual foi o nosso passo para chegar naquele modelo e dar continuidade ao projeto? Nós destacamos aqui alguns aspectos que caracterizam esse perfil. Então, nós avaliamos o papel de cada participante na pesquisa, refletimos sobre isso desde o primeiro encontro, foi um encontro coletivo, seguido de encontros individuais, além de reuniões entre os pesquisadores, foram mais de 105 reuniões ao longo dos 4 anos, e nós desenvolvemos várias em comunhão lá com os produtores e os comerciantes. Então, qual o papel de cada um na pesquisa? Foi algo bem discutido. Qual o conhecimento prévio? Então, tentamos, através desses diálogos, reconhecer essa expertise técnica formal e expertise da prática, né, o que poderia influenciar algumas decisões. E tivemos que aprender a considerar as diferenças entre as representações que estavam lá. Então, eles tinham muitos pontos unificadores, mas haviam questões prementes que deveriam ser consideradas. Por exemplo, proprietários individuais, eles tinham maior poder de decisão, e, em geral, eles continuavam discutindo conosco as questões ao longo de todo o processo. Enquanto que as corporações, elas tinham representações com menos possibilidade de decisão. Eles eram enviados, mas eles não podiam decidir tudo ao tempo dos nossos encontros e necessitavam de mais diálogo continuado, que fizemos por vias digitais e outras estratégias. No entanto, eles também eram muito substituídos ao longo dos processos que nós desenvolvemos. Nós estivemos lá 4 anos e muitas substituições de representações aconteceram devido à própria estrutura da empresa, né? Também essas empresas, corporações, elas tinham um manejo mais rígido e de longo prazo. Então, a aproximação e a disposição para essa flexibilidade era mais difícil de obter a partir desses diálogos, mesmo sendo tão intensificados. No entanto, optamos por um número pequeno de fazendas, né? Os encontros aconteceram e nós conseguimos 10 no Chile, ou 10 no Brasil e 4 no Chile. Poderíamos até ter tido mais, no entanto, isso poderia dificultar ainda mais o diálogo, né? E a capacidade da nossa aproximação e dos pesquisadores na visita. Havia nós precisávamos ter uma equipe muito maior, recursos financeiros mais abundantes para superar distâncias geográficas muito maiores do que a gente lidou nesse momento, né? E, por outro lado, esses participantes, eles tinham um alto grau de influência, né? Tanto no ponto de vista local, porque haviam fazendas que eram bastante grandes e tinham uma influência no mercado, além dos próprios comerciantes que interagiam com todos eles. Então, existe sempre uma tendência de que experiências positivas de um grupo representativo acabam influenciando decisões de manejo dos vizinhos, né, no seu entorno. Então, esses produtores operam em larga escala, além dessa influência sociocultural, né, nos sistemas de manejo, tem um impacto socioeconômico e ambiental significativo, né? As decisões que eles tomam impactam uma área geográfica bastante grande. Uma coisa que nós não pudemos superar foi o viés de gênero, né? Entre os produtores e comerciantes havia uma predominância de homens,
nesse processo de interlocução, exceto entre os pesquisadores, né? Então, havia um equilíbrio, até um maior número de mulheres dentro do processo da pesquisa, que deu para dar uma equilibrada na questão do gênero, mas não entre os grupos interagentes de lá, né? O que a gente poderia destacar desse processo de aproximação que nos levou ao modelo, que nos levou ao entendimento maior do perfil, e, a partir disso, uma continuidade dos processos de interlocução? A partir de explorar, para explorar essas estratégias, visando engajar um maior número e engajar os produtores por mais tempo, nós começamos a refletir sobre o potencial dos diferentes participantes em atuarem nesse processo de mediação. Então, os comerciantes da Primafruit, da Waitrose, eles foram brokers importantes, né, no acesso a esse produtor industrial, direcionando um pouco a pergunta que foi utilizada no nosso projeto, né, que foi desenvolvida a partir dessa colaboração. E as fazendas, corporações como a Labrunier, ela funcionou como um portal para esse grupo, né, promovendo uma comunicação mais contínua e também aumentando essa rede de influência. E os pesquisadores nessa negociação e troca de informações. Nesse processo, nós tivemos o uso de intermediários, de facilitadores, e pudemos explorar novas parcerias. Veja que a atuação desse grupo contribuiu muito no processo de bola de neve para alcançar o grupo que nós tivemos em contato, né? O grupo de fruticultores. Mas havia alguma tensão ali subjacente, porque havia relações de poder, né? O comprador e o produtor. Então, nesse processo, os pesquisadores locais foram muito importantes no sentido de promover uma comunicação que equilibra essas relações de poder, né? Trazendo um grupo a parte da condição mercadológica, né? Para evitar conflitos de interesse, trabalhamos com muito cuidado com isso. Esses facilitadores, vindo dos pesquisadores, eram principalmente pesquisadores locais, né? Que trabalhavam diretamente com aquele grupo e que tinham uma linguagem, uma capacidade de falar, e também eram conhecidos, o que aumentou a confiança, né? Isso evitou também muitos erros de comunicação, e foi possível também a gente investigar e levar em consideração de modo mais contundente esses diferentes saberes, né, esses conhecimentos, esses valores que cada grupo tinha e as práticas dos envolvidos, né? E também estabelecemos parcerias locais, né, com o Senar, com a Embrapa. Então, explorando isso, nós também melhoramos a nossa capacidade de comunicação, de alcance e de disseminação dos resultados pós-projeto. Então, nós fizemos a seleção participativa das práticas, né, após aqueles levantamentos iniciais, todo um processo de estabelecimento das parcerias. Nós marcamos uma reunião coletiva e ela foi o ponto de partida para a gente refletir sobre a questão inicial, né, que antes foi uma sugestão, uma consulta da Primafruit e da Waitrose, do mercado, mas que foi absolutamente percebida como relevante pelos produtores que vivem aquela realidade, né? Então, a partir disso, nós podemos focar na seleção das práticas que os produtores usariam e por quê, né? Com base nas suas necessidades locais e nos embasamentos das evidências científicas que também estavam disponíveis. Então, nós chegamos a uma quantidade de práticas que foi sugerida a partir de uma lista, né? Todas essas práticas, elas têm alguma evidência e se adaptam a diferentes contextos. Então, a partir dela, a discussão foi criada no sentido de eles elegerem as práticas que seriam prioritárias ou adequadas ao seu contexto. Mas, nesse processo, nós levantamos motivos porque eles usariam, porque não usariam, né, que seriam as barreiras e os elementos favoráveis a
aplicação dessas práticas em contextos similares, que serviu não apenas para eleger as práticas que eles usaram efetivamente, implementaram efetivamente, mas que poderia contribuir com outras pessoas com os mesmos interesses em contextos similares, né? E também nós demos as informações que eles solicitaram para a construção, para a implementação das práticas que foram eleitas como adequadas para aquele contexto. Eles elegeram e efetivamente aplicaram 3, né, práticas agroecológicas, e a partir disso a gente tem uma inferência importante sobre a usabilidade dessas informações. Uma coisa bastante marcante foi que isso permitiu identificar e valorizar esses benefícios mútuos. E eles se envolveram em um processo de fornecer informações para a gente. Eles chegavam, observavam a efetividade ou não efetividade dessas práticas, perceberam elementos que funcionam como parâmetros, indicadores da efetividade. Para os poleiros, essas observações não revelaram uma efetividade no Brasil, mas foi possível observar no Chile esse evento. Mas é uma prática que a gente precisaria avaliar melhor em outros contextos, né? Nós não tivemos resultados tão contundentes, mas foi muito importante o envolvimento deles, o interesse na identificação de potencial, né, de uso dessa prática. E, a partir disso, também, nós desenvolvemos uma série de recursos para eles, né, e tentamos ressaltar a relação custo-benefício, as dificuldades de aceitação e uso, e também todas essas informações foram disponibilizadas em relatórios individuais para as fazendas, de modo que eles pudessem comunicar boas práticas que executam e também ter elementos de referência para incorporar esse aspecto no seu manejo. Então, aqui, só para ressaltar, nós tivemos, ao longo desse processo, todos os níveis de participação foram alcançados, né? Então, eles participaram desde ser informantes até participação na tomada de decisões, implementação, monitoramento, interpretação dos resultados e disseminação desses resultados, né? Então, nós conseguimos o objetivo de alcançar o engajamento efetivo, embora essa participação foi sendo reduzida em termos do número total de participantes que começaram o trabalho. Aqui uma visão geral de todo o processo, né, onde a gente desenvolveu um conjunto de ações e atividades durante esses 4 anos, né? Então, foi um intenso trabalho de comunicação que resultou numa pesquisa que passou de consultiva para uma pesquisa engajada. Uma coisa importante, uma lição importante, é que os valores, conhecimentos e práticas foram diferentes. Nós podemos perceber isso no nosso estudo, embora necessitamos de mais elementos para entender melhor esses aspectos. Mas uma mensagem importante é que essas iniciativas de cima para baixo, para aumentar a sustentabilidade da cadeia de produção de alimentos, seja via incentivos de mercado ou códigos voluntários, ou de regulação comercial, elas têm realmente mais chances de serem efetivas se envolver os praticantes nos locais da tomada de decisão. Então, muitas práticas são boas, mas eles não confiam ou tiveram experiências negativas. Enfim, então, são elementos que a gente não pode desconsiderar nessa decisão, para que a gente tenha conhecimento útil, usável e usado, sendo realmente convertido ou sendo transitado ao longo desses grupos que interagem nesse processo de coprodução. Nós planejamos ações visando manter o legado do projeto, então, muitas atividades do ponto de vista acadêmico e não acadêmico da divulgação. Tudo que a gente apresentou aqui em linhas muito breves está publicado nesse artigo, Co-Production for Agroecological Innovation, e mais detalhes podem ser vistos lá, além de todos os outros elementos que nós preparamos para os produtores, mas também para servir como referência para grupos de interesses similares. Agradeço, desculpa por passar o tempo, e muito obrigada pela oportunidade. Era isso.
Olá, tudo bem? Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim? Então, vamos começar. Bem, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente nesse momento de troca, de intercâmbio. Obrigada, Francisco e Fabiana, pelas apresentações. O que eu vou tentar fazer é criar alguns links para poder amarrar esse diálogo com vocês. Deixa eu ligar aqui o meu cronômetro para ir acompanhando, porque eu não estou vendo. E, bem, eu falo a partir de uma organização da sociedade civil e não da academia, não de um projeto de pesquisa, mas falo a partir de uma organização que, diante de desafios que o território nos apresenta, se vê tendo que fazer pesquisa para poder executar os seus projetos, né? E isso não é uma coisa, não é uma novidade, não é algo muito comum, né? Muitas organizações que estão em espaços periféricos no Brasil trabalham a partir de uma falta de dados imensa, né? Não se produz dados sobre todos os territórios, não se produz dados sobre coisas específicas ou de interesse comum, e pelos motivos que a gente já conhece. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso, né? E aí eu vou falar um pouco sobre como a gente tem feito esse tipo de coisa. Então, vamos lá. A Silo é uma organização da sociedade civil que foi fundada em 2017. Ela vem de um experimento anterior que se chamava Nuvem Estação Rural de Arte e Tecnologia, que era um projeto que existia nesse mesmo território, mas era um projeto bem experimental, onde um coletivo de artistas estava tentando entender como trabalhar fora dos grandes centros urbanos, com arte, com ciência, com tecnologia. E aí, a partir da fundação em 2017, e é uma organização que é conduzida por uma equipe de mulheres, a gente se determina aí por esse espaço que promove o diálogo entre o campo e a cidade, e a partir dos seus saberes, né? E nós somos um espaço de ensino não formal, e esse ensino não formal se dá a partir dos nossos programas, que têm metodologias próprias, e que estão focados em grupos, em públicos diferentes. A gente tem um foco muito especial para a juventude rural camponesa. No entanto, como a gente trabalha com uma lógica local global e com uma dinâmica intergeracional, a gente acaba trabalhando com um público bem grande. Eu acho que uma coisa importante para dizer nessa introdução é que, bem, eu sou camponesa, eu sou filha e neta de camponeses, eu passei a maior parte da minha vida vivendo no campo, e pela impossibilidade de fazer a sucessão, né, de trabalhar numa terra que é da família ou que é de uma comunidade, eu e meus irmãos, a gente saiu do campo, né, teve que se virar, encontrar outras formas de viver. E em algum determinado momento da minha vida, eu fui estudar arte, eu retorno a esse território para fundar essa organização e para poder trabalhar desde então com as questões do universo rural. Então, a questão cultural e a questão mais subjetiva, digamos assim, desses territórios e da relação com essas pessoas é algo que é muito importante no trabalho que a Silo vem desenvolvendo ao longo desses anos, né? A gente trata de todas essas questões científicas, de todas as questões sociais, a partir do viés cultural e usando a arte como um lugar, né, para estimular a criação, para estimular o intercâmbio, e fazer com que essas pessoas, a partir do encontro, né, essas pessoas possam se sentir capazes de trocar e interagir a partir dos seus saberes, né? Porque muitas vezes a gente sabe que os saberes eles estão muito conectados com a ideia de academia ou com essa ideia formal de pesquisa,
e, no entanto, como os nossos colegas já mostraram anteriormente nas apresentações que a gente viu, você tem um conjunto interessantíssimo de conhecimentos que sequer, às vezes, são considerados, e a gente quer considerar esses conhecimentos, né, nas pesquisas, e a gente quer aprender a fazer leitura desses conhecimentos. Então, a partir de uma das linhas de ação, né, da Silo, que se chama Silo Escola, a gente tenta, inclusive, fazer essa formação e essa capacitação a partir desse diálogo de saberes, né? O saberes populares e os saberes científicos. Bem, a gente tem vários programas, residência artística, encontros feministas, os programas de ocupação cultural do espaço pela comunidade, os laboratórios de experimentação e inovação, que também tem bastante arte. Mas eu vou falar hoje do Caipira Tech Lab, que é um programa que nos ensinou, digamos assim, a trabalhar com engajamento e cocriação num diálogo muito próximo com a ciência. Então, a gente começa com a seguinte pergunta: de onde vem o alimento que a gente consome? Né? Ele vem daqui, vem da onde? Vem de longe? Por que ele vem de longe? Né? O Brasil tem uma estrutura de escoamento de produtos herdado da época da ditadura militar, que ele é centralizador, né? Ele centraliza em focos essa produção. Então, muitas vezes, o meu vizinho produz, esse produto vai para um caminhão que vai para o Rio de Janeiro e depois do Rio de Janeiro vem para a minha casa de novo. Não faz sentido, né, esse trânsito, porque você tem aí um gasto de energia, combustível, várias questões que poderiam ser otimizadas. Então, a partir desse problema, a gente tenta, num diálogo com os agricultores da região onde a gente está agora, a desenvolver uma tecnologia que seja capaz de diminuir essas distâncias, né? E a gente não sabia exatamente o que era isso no início, e na conversa com os agricultores é que a gente foi entendendo. Então, o primeiro desafio era entender que território é esse, né? Nós temos um sistema agroalimentar, e que sistema agroalimentar é esse e como ele é determinado. Então, a gente vai trabalhar com a ideia de cadeias curtas, né? O slow food, quer dizer, quanto menos trânsito, quanto menos quilômetros e horas, né, para distribuir esse alimento, ele vai ser melhor, mais saudável, mais barato. Então, a partir do diálogo com as agricultoras e com os agricultores, a gente determina, cria um mapa, que é Serra da Mantiqueira, Serra da Bucaina, Vale do Café, Serra do Mar e Vale do Paraíba. Não sei quem conhece essa região onde eu estou, mas essa seria o nosso sistema agroalimentar. Então, a gente começa a ir a campo, a fazer um mapeamento, e nesse momento a gente vai pedir ajuda de cientistas, de instituições científicas, para a gente poder entender se a nossa metodologia está bacana, se ela pode ser aproveitada, inclusive, cientificamente depois. E então a gente se organiza para ir a campo e fazer esses levantamentos. Então, ao longo dos 5 anos, a gente vem pouco a pouco, né, com pouco recurso, mas com muita boa vontade, fazendo um mapeamento. Na medida que a gente vai se aproximando desses agricultores para mapeá-los a partir de uma estratégia que a gente criou, que eu logo vou mostrar para vocês, a gente entende que eles querem aprender coisas novas, que eles têm desafios muito reais, por exemplo, como vender os seus produtos na era digital, né? E eles não se sentem comerciantes. O camponês, ele não é exatamente um comerciante, embora ele possa vender muito bem o seu produto. Então, que lugar é esse que esse camponês ocupa, que não é de um comerciante comum, mas que tem essa capacidade de venda? Então, a gente vai criar cursos que ajudem esses camponeses, por exemplo, a encarar esse tipo de desafio. E nesse diálogo do mapeamento e do curso, a gente descobre que o que a gente precisa criar é uma plataforma voltada para o comprador, né? Não é uma plataforma voltada para o agricultor. O agricultor não precisa disso. A camponesa não precisa dessa plataforma. Quem precisa dessa plataforma é o comprador. Então, a gente vai começar a desenhar, então, essa plataforma para eles. Aí eu convido um grupo de artistas, Sara e Thiago, que trabalham comigo, que são da Silo, são fundadores da Silo junto comigo, Sara Lana e Thiago Ersan. Então, a gente vai desenhar essa plataforma para esses agricultores, para que eles possam
praticar, então, essa venda, essa aproximação com o comprador a partir dessa ferramenta digital. Que eu estou mostrando para vocês um pouquinho dos cursos. A gente tem um curso muito interessante de mudança climática, que é feita com os agricultores a partir dos seus próprios territórios, onde eles vêm relatar as suas práticas, e é muito interessante porque é um curso que vai falar sobre mitigação e adaptação, e nesse intercâmbio eles vão entendendo o que eles já fazem há muitos anos, que é muito interessante para adaptação e mitigação, e assim eles vão aprendendo um com os outros, né? Eles vão entendendo que não tem uma solução super inovadora e que vai acabar com todos os problemas que eles têm. Eles vão entendendo que o que eles já fazem é muito interessante, que eles já podem ir adaptando pouco a pouco isso para conseguir chegar em resultados melhores, né? Esse é o mapeamento que eu estava contando para vocês. Hoje em dia a gente tem 200 mapeados nessa região. Uma coisa interessante desse mapeamento é que quando a gente foi fazer esse projeto, a primeira coisa que a gente fez foi ir atrás de dados. E esses dados não existiam do jeito que a gente precisava, porque os mapeamentos, geralmente, eles são feitos a partir de determinações municipais e estaduais. E a gente está numa área de tríplice fronteira. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Essa é a nosso real sistema agroalimentar. Então, assim, o peixe mais fresco do mar que eu consumo aqui vem do litoral paulistano, o cogumelo vem das montanhas do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, o café vem do interior do Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente não conseguia ter esses dados de uma maneira que servia para a gente no final das contas. A gente teve que ir atrás desses dados. E aí, quando a gente cria a gente rompe com essas fronteiras municipais e estaduais, se revela um território cultural interessantíssimo e que tem uma coesão, que tem um sentido, né? Que tem uma história com muitas coisas interessantes em comum para contar. Então, essa plataforma, ela gera economia, né? Para os pequenos produtores, preços justos por conta dessa otimização, né, da ideia da cadeia curta. Ela pode oferecer um modelo de governança comunitária, porque ela precisa ser gerida a partir de todos. E aí esse todos é muito interessante, porque você tem aí assentamentos do MST, quilombos, pequenos empreendedores, neo-rurais, camponeses. Você tem uma diversidade, que isso é o campesinato contemporâneo brasileiro, né? E esses atores não têm que ficar de fora, porque a gente precisa assegurar a segurança alimentar, a gente precisa comer bem, comida sem veneno. Então, a gente precisa de todos esses produtores e produtoras acessíveis, né, para quem quer acessar esse alimento, o alimento agroecológico. Uma outra coisa também é garantir a replicabilidade dessa plataforma, né, a partir de licenças livres. Ela é uma plataforma toda em código aberto, e garantir essa coesão cultural que eu falei, né, contar essas histórias, né, valorizar esses produtos a partir da história desses produtos. Quem são essas pessoas? Que alimento é esse? Como é que surge esse alimento? Da onde ele vem? Como é que aconteceu isso, né? Tem muita ciência nesses processos, né? As pessoas às vezes se esquecem. Então a gente traz também essas narrativas. Isso aqui é um pouco da plataforma, como ela funciona. A gente tem essa seção de busca. Então a busca pode ser feita pelo lugar, pelo alimento, pelo nome do sítio, né? E aí, com isso, a gente quer, né, uma diversidade na inclusão produtiva, economias mais resilientes, especialmente na zona rural. A ideia desse negócio, né, por contiguidade, que é reciprocidade e compartilhamento de valores, né? E a ideia da corresponsabilidade, quer dizer, eu como comprador sou corresponsável por essa produção, né? Porque um alimento ele não é uma mercadoria, né? A gente não pode comparar um alimento, 1 quilo de feijão, com um tênis. A maneira como isso é produzido envolve mecanismos radicalmente diferentes.
E até mesmo a ideia de um marketplace para esse tipo de produto, ele é muito combatida inclusive pelos próprios camponeses, né? E eu já vou explicar para vocês como é que funciona essa plataforma para vocês entenderem isso. A ideia também de intercooperação, agrupamentos, se você conseguir fazer não só compras, mas também o comércio em grande escala, quer dizer, se eu planto milho, mas eu planto uma pequena quantidade e eu não reconheço que tem uma cadeia de produção de milho ao meu redor, eu não consigo me juntar com essas pessoas para vender toneladas de milho, né? Isso é agricultura, isso é a maneira de fazer agricultura. Então, esse mapa também ajuda as pessoas a criar planos de negócio, a se ver, né? Se ver de cima. A ideia de codesenho com esses agricultores e a simplificação, a inclusão tecnológica, né? A ideia, desde o início, era produzir uma plataforma onde os agricultores não precisassem fazer login e não precisassem de uma boa internet, né? E com qualquer aparato, qualquer celular e com uma internet razoável ou nenhuma, dependendo do que ele tem, se ele tiver um WhatsApp, por exemplo, ele consegue até acessar o WhatsApp sem ter uma rede de internet, ele consegue fazer as vendas, porque quando o comprador clica nesse card que vocês estão vendo, tem um link diretamente para o WhatsApp, então ele clica e ele já cai diretamente no WhatsApp do agricultor, e ali ele vai receber uma mensagem, né? Olá, te achei no Caipira Tech Lab, e aí já começa uma conversa, e esse agricultor vai negociar da melhor maneira possível essa venda, que é o que as pessoas gostam de fazer, né? A gente teve muitas reclamações que as pessoas não conseguiam se enquadrar, às vezes, em sistemas de cestas ou de certificação de produto, e os agricultores diziam, a gente precisa que as pessoas confiem em nós, né? A origem do alimento é sem veneno. Quem tem que certificar é quem está colocando veneno nas coisas, não a gente, né? Então tem uma cultura, tem valores muito específicos, né, do campesinato que a gente respeita com esse co-design dessa plataforma. E eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente fez ao longo desse processo foi justamente o que eu estava falando antes, né? Que foi esse diálogo com algumas instituições científicas, né? A gente tem uma parceria com o INPE, com um laboratório de monitoramento remoto, do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e juntos a gente consegue, os alunos de mestrado e doutorado, alguns alunos, né, têm uma parceria com a gente, eles fazem a pesquisa a partir do nosso mapeamento e a partir dessa lógica que a gente criou. Então, eles têm esse contato com os agricultores, eles nos ajudam a responder perguntas muito importantes. Por exemplo, quem são os camponeses contemporâneos dessa região, né? Como eles têm produzido, como eles se relacionam com as mudanças climáticas, e não só as questões quantitativas, né? Toneladas de alimento, quantas toneladas eles produzem, o que se está produzindo, né? Por exemplo, tem resgate de produções antigas na nossa região, então a gente já consegue ver isso. Como se dá esse resgate, que tipo de cultivo é esse? Então, a gente transforma uma necessidade real para resolução de problemas numa oportunidade de produzir dados científicos, e depois a gente equilibra esses resultados, né? Por um lado, você tem resultados que são pertinentes e para esse público de agricultores, por exemplo, e para os consumidores também, e por outro lado, você tem resultados científicos para a academia. Então, tem uma balança, um equilíbrio, né? E não fica só esse tipo de projeto não fica só com cara de projeto científico, digamos assim. Você tem várias entradas e várias frentes. É claro que as pessoas podem se perguntar, mas dá para aproveitar tudo? Não, nem tudo se dá para aproveitar, porque aí a gente tem as nossas prioridades, né? Tem coisas que a gente não vai usar totalmente para a ciência, porque a gente está interessado no desenvolvimento dessa plataforma, mas é claro que
a ideia é que a gente vá otimizando e melhorando cada vez mais para que a gente possa utilizar o máximo possível, né, desses processos para uso científico, e também para que as pessoas que estão participando desses processos podem ver que o que elas estão investindo, né, em coprodução, em co-conhecimento, tem um retorno para elas, né, e é um retorno pragmático, é real. É isso, gente, obrigada. Encerro por aqui a minha fala. Oi, Jefferson, tudo bem? Estou olhando a pergunta aqui que você fez. Então, na prática, na nossa experiência, a gente não tem tido ainda uma participação efetiva do poder público local. No caso que eu apresentei da experiência específica desse lugar, que chama Maudin, a gente tem desenvolvido essa experiência com organizações locais, com organizações de base, associações de bairro, comunidade, povos indígenas também, e ONGs ambientais do território. Mas também nessa articulação, nessa rede de atuação, a gente tem tido relações, diria eu, de trabalho colaborativo com alguns espaços do poder público municipal, para principalmente canalizar algumas das alertas ou denúncias que a população faz através da metodologia. E também a gente tem avançado na incorporação da metodologia no plano de gestão da área protegida, considerando que nas áreas protegidas, nos planos de gestão, eles podem ter uma parte, um componente de ciência cidadã. Mas é um desafio. E com isso, com essa resposta vou fechar. Parte das nossas questões, centrais no núcleo milênio que eu apresentei no começo, tem a ver com a validação e a legitimidade dos dados produzidos pela ciência cidadã. Essa é uma discussão que não é só do Chile, é uma discussão que acontece também no Brasil, acontece em muitos outros lugares, e que tem diversas abordagens. Talvez a mais óbvia ou a mais direta é sim avançar na validação dos dados produzidos pela ciência cidadã. Mas também, quando a gente pensa no contexto político no qual a gente vive, o que aconteceu no Brasil faz muito pouco tempo, o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos com os novos governos, também deixar aberto todas as possibilidades dos cidadãos produzir informação sem nenhum grau de controle e também abrir a porta, por exemplo, para as fake news. Então, acho que é uma questão bem complexa, que precisa ser discutida, e também precisa ser discutida em termos de quais são os objetivos da informação produzida pelos cidadãos, porque não toda informação produzida tem o objetivo, por exemplo, de incidir nas políticas públicas ou virar uma regulação. Então, acho que essa é um pouco a discussão que acho que é relevante em termos dessa relação entre o dado, o cidadão e as políticas públicas de modo geral. Olá, estou lendo a pergunta. Como se dá as garantias das práticas aos compradores? De que maneira o caráter participativo interage com isso? Bom, se eu vou tentar responder, esse sistema comercial, ele tem
certificações, normas, né, mercadológicas estabelecidas pelo mercado internacional, aos quais os fruticultores têm que se enquadrar. Então, o comerciante, que ele é como se fosse um intermediário, ele é o responsável por uma certa fiscalização, né, digamos assim, ou um contato com esses produtores para saber se existe uma condizência, né, uma convergência com as normas mínimas aceitas por esses mercados, aplicáveis na prática do produtor. Não é um sistema assim tão abrangente, inclusivo, fácil, né? Tem seus vieses, mas hoje quem quer entrar no mercado internacional, digamos assim, se enquadra nesse tipo de lógica, né? Então, ele é assim, um grande regulador da lógica, quase uma lei, né? O que funciona para o mercado, que o mercado aceita. Então, apesar de todas essas discussões que a gente não entrou, a gente pensou como pesquisador e como agente social, se esses grupos eles adotam práticas agroecológicas ou reconhecem o valor das que eles usam, ou refletem sobre uma mudança nesse sistema necessária, nesse caso, impulsionada, sim, também pelo mercado. Então, acho que a gente tem que achar as brechas, né? As rachaduras do sistema também. Então, o projeto ele trabalha um pouco nisso, encontrar algumas rachaduras no sistema do mercado que poderia impulsionar, de alguma maneira, a introdução de práticas agroecológicas dentro desse grupo e, por que não, talvez influenciar uma possível transição, que aí, no caso da Cíntia dos Pequenos, ela já se processa, né? Acontece na prática, e muitas vezes é invisibilizada por outras práticas mercadológicas que está na propaganda, digamos assim, né? Influencia a visão social. Então, mas esse grupo ele é influenciado por uma visão social de um comprador, né, que atribui um valor, um determinado tipo de valor àquele produto mesmo, né, que não é necessariamente o valor monetário, mas está embutido também, é indissociável, né, a sociedade é capitalista. Então, você pensa em valores de natureza mais ampliada, valores mais relacionais, o quanto que aquele produto se liga ao meu território, mas ele também pensa quanto vale o produto, porque ele é pressionado para viver, né, também, digamos. Então, é uma conta complexa. Então, de que maneira esse caráter participativo interage com isso? Primeiro que existe, se o produtor não se convencer disso, isso não acontece. E quais vão acontecer? Aquelas que eles vão visualizar como que se encaixam dentro daquele sistema de produção, é a via mais fácil, né? O que a gente percebeu. Tem que se encaixar nas expectativas dele, principalmente quando ele é corporação, e tem que dar o resultado positivo. Aí a gente pode ter várias assim, críticas à maneira, né, de como que isso de fato se processa. Mas a gente acredita que aproveitar essas achaduras, aproveitar esses movimentos para algo melhor do que nós temos hoje, é o que a gente, às vezes, é a única coisa que a gente pode fazer, né? E uma coisa do projeto foi justamente esse reconhecimento de que há essas diferenças, há esses valores que são preponderantes, valores instrumentais, é o que mais direciona a prática desse produtor, e a gente precisa refletir sobre como os outros valores podem operar mais nisso, né? Mas é complexo. Não sei se eu respondi ou se foi mais confuso. Vamos lá, aqui estão me perguntando se eu já percebi, né, relatos sobre mudanças de visão de mundo, no comportamento. Sim, tanto cientificamente falando, né, de uma maneira, uma visão científica, quanto cultural, econômica, muitos relatos. E desde da gente, sei lá, receber num grupo, numa aula de mudança climática, um agricultor radicalmente negacionista,
e ele sair de lá convencido de que ele estava errado. A partir de uma aula muito honesta e muito bem colocada, onde eles podiam falar bastante, dizer as suas próprias opiniões, como eles viam, e a pessoa sair de lá falando assim, bem, eu acho que eu estava equivocado, né? Entender que ele estava sendo influenciado por fake news, né? Como dizia Francisco anteriormente, isso é uma luta, é uma disputa de mundos, né, o tempo todo. E também a parte econômica, por exemplo, gente, às vezes são coisas que parecem ser óbvias para a gente que tem, às vezes, uma visão, né, de pesquisador, que você está vendo muitas coisas ao mesmo tempo. Para as pessoas que estão na ponta fazendo, não é. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas, por conta de todos esses engendramentos de mercado, como a Fabiana estava falando antes, as pessoas às vezes se veem muito sozinhas, como um empreendedor individual de si mesmo na agricultura. Isso não existe. A agricultura, ela se faz coletivamente. E então ela perdia oportunidade de vendas enormes porque não tinha aquela produção. Então tem uma história muito maravilhosa de uma produtora de berries que depois de fazer as aulas com a gente, de frequentar a escola e de estar conhecendo, comunicando outros agricultores, ela entendeu que ela podia ligar para os vizinhos e falar assim, vamos se juntar aí para a gente vender as toneladas que estão querendo comprar de mim e eu não tenho para vender essa tonelada. A gente vai juntar, né, as nossas produções e vender essa tonelada. E garantir que esse dinheiro possa se disseminar pela região e tal. E aí ela falou, eu entendi isso ouvindo sobre mercados sociais, escutando, eu tive mais confiança nas outras pessoas, né, a partir dessa escuta. E eu acho que a questão científica também que eu acho que tem uma coisa muito interessante assim nesse processo, que eu acho que tanto o Francisco quanto a Fabiana falaram isso de alguma maneira, que às vezes as pessoas que estão participando, elas mal confiam no seu próprio conhecimento, né? Porque ele não é um conhecimento que está sendo, digamos, reconhecido o tempo todo, né? A gente está na academia, a gente tem o tempo todo isso, né? Você tem que aplicar o seu projeto, você tem que passar pelas bancas, você tem que... As pessoas, né, no cotidiano não vão lidar com isso, então como é que ela vai saber se aquilo realmente é um conhecimento que tem um efeito, né? E é muito interessante ver como eles vão ganhando confiança em relação a isso e vão tendo condições de discernir, né, entre o que é verdade, o que é mentira, o que parece estranho, o que não é, né? E também quando você reconhece nos atos dessas pessoas processos científicos, métodos científicos, né, que não são reconhecidos também, mas estão ali, a maneira como anota, a maneira como sistematiza, organiza, né, vai juntando essas ideias ao longo do tempo para depois tomar decisões, processos que se aproximam muito dos processos científicos, né? Então, eu acho que tem assim uma mudança, sabe por quê? Eu acho assim, a gente vive num mundo muito complexo e a gente precisa ficar mais complexo também para responder às respostas desse mundo, muitas vezes. Então, você reconhecer isso nessas atividades desses agricultores e agricultoras é muito importante, para eles terem mais confiança de fazer aquela produção que precisa ser feita, que é essa produção agroecológica, né? E enfrentar também os desafios, né? Sem entrar dentro dessa, digamos assim, desse delírio que a gente tem aqui no Brasil de disputa de visões, né? Científico, não científico e tal. Então, acho que eles se sentem mais preparados, digamos assim. Tem uma história muito boa, a última, para eu encerrar, que quando Marina Hirota e Alan tiveram aqui, eles dão aula de mudança climática com a gente, Marina contou como o que aconteceu. Eles perguntaram o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por que teve aquela enchente? E a Marina explicou. E eles entenderam tudo, e eles saíram de lá fazendo conexões e projeções e tal, e era maravilhoso, sabe? E, entende, é esse tipo de coisa que a gente acho que a gente tem que fazer quando a gente está fazendo ciência cidadã e se aproximando, que você não está só fazendo uso do conhecimento da pessoa, você está criando ali um diálogo onde as pessoas estão se sentindo bem, estão aprendendo também, né? Eu acho que elas estão vendo reverberar nelas essa ação, né? E não só uma relação de transferência, de fato, né? Um intercâmbio, né? Dali a gente consegue entender melhor o mundo, porque a gente está dialogando, porque eu dei a minha opinião, né? E essa opinião se transformou num
discurso ou uma conversa sobre algum tema específico. Então, assim, são coisas que parecem bobas, mas elas são fundamentais e é uma posição ética, né, diante também dessas pessoas. Começo eu? Pode ser? Tá bom, obrigado, Fabiana. Olha, no nosso caso, bom, o primeiro que eu acho que sim, sempre existe resistência e desconfiança, e uma questão que a gente tem que, com a qual a gente tem que trabalhar e tem que inserir nos projetos, e faz parte de qualquer iniciativa de ciência cidadã ou de engajamento e produção social, você colocar no seu design do projeto, no desenho do projeto, por uma parte de construção de confiança. Agora, no nosso caso, é um pouco diferente, porque, na verdade, a gente foi construindo uma relação que era muito maior que além da iniciativa em particular. Então, com as comunidades com as quais a gente trabalha, são comunidades com as quais a gente já tem uma relação de pesquisa, uma relação de apoio, uma relação de colaboração anterior. E também uma outra questão. Então, nesse contexto, a resistência ou desconfiança inicial foi trabalhada nesses outros momentos que não tinha ou não tinha uma relação direta com o processo de monitoramento em particular. Então, essa é uma questão. Então, esse é um ponto. E, por outra parte, eu acho que é importante que, no nosso caso, mas também em outras experiências que eu conheço, quando os projetos, por exemplo, um projeto de ciência cidadã é apresentado para uma comunidade, uma organização tem um processo de negociação dos objetivos. Você não pode tentar impor ou ficar fechado em que o objetivo da sua pesquisa vai ser o objetivo final dessa colaboração. Os objetivos têm que ser construídos nesse espaço de acordos, de negociação. Então, você tem que estar aberto a que os objetivos podem mudar, que as suas perguntas podem mudar, em conformidade com os interesses locais. Então, um pouco isso é as maneiras, as práticas que a gente tem incorporado para tentar contornar essas questões de construção de confiança, de processo de negociação e de construção de acordos entre as comunidades com as quais a gente trabalha e nós, com os objetivos dos nossos projetos. Então, eu acho que isso é muito relevante, e é muito relevante também considerar que, por exemplo, no caso das iniciativas de ciência cidadã, muitas das vezes a iniciativa de ciência cidadã vem para apoiar um objetivo que é muito maior das próprias comunidades. No nosso caso, trabalhamos com comunidades que estão em processos de gestão territorial autônoma, de defesa dos territórios, de conflitividade. Então, a possibilidade de gerar, por exemplo, dados científicos autônomos é o objetivo pelo qual a gente entra na conversa. E não é o objetivo inicial de gerar, por exemplo, dado científico para avançar no conhecimento geral da ciência. Então, acho que essa também é uma questão importante de ser considerada quando a gente trabalha nesses espaços ou nessas arenas aí de trabalho. Isso, Fabiana, por favor. Uau! Ele, enfim, falou quase tudo, né? Mas como a gente lida com contextos muito diferentes, eu acho que no nosso a gente percebe que tem relações de poder muito prementes, né? E porque, assim, a questão de quem está melhor no mercado, quem tem potencial para estar inserido dentro dessas regras e certificações e etc., né? Requer também dinheiro, né? Requer também um investimento e uma história pretérita. Então, existe uma certa assimetria típica e uma relação de poder um pouco desigual já,
dentro dessas relações que implicam o mercado. Então, óbvio, eles ficaram desconfiados, mas daqui a pouco vai... Que, assim, quem estava em melhores condições gostava de mostrar que estava muito bem. E quem estaria um pouco mais distanciado ou com dificuldades de satisfazer aquelas exigências, né, ele poderia ficar mais desconfiado, e de fato ele era. Eu já tenho tanta coisa para cuidar, e isso aí ainda pode me comprometer de alguma maneira. Então, nós tivemos muito trabalho no sentido de tentarmos essa aproximação. Daí a gente usou todos os instrumentos que a gente pôde, de intermediação, de mediação e muito diálogo. A gente falou em grupo, mas, sobretudo, nós falamos muito individualmente. Posso dizer que a presença de pesquisadores de lá, que tinham um histórico de trabalho com grupos de agricultores menores, inclusive da Embrapa, foi uma porta que amenizou um pouco esse conflito. Foi um tipo de intermediação que, eu quero ouvir o meu colega meu colega produtor que está bem, porque ele tem uma influência, mas eu quero ouvir o pesquisador e falar mais com ele, porque ele não está no meio da nossa disputa, digamos assim. Eu acho que foi uma percepção que eu tive, talvez não seja partilhada por todos os pesquisadores, mas como eu estive muito mais próximo da conversa com eles o tempo todo, então a gente, o diálogo foi assim algo muito, muito, muito relevante, porque todos eles se afinavam com uma pesquisa. A parte das diferenças que existia, todos eles queriam estar bem aceitos dentro daquele mercado, e se havia uma condição possível, ele queria saber qual era, né? Então, aí depois era mais difícil, né? Manter isso aí, mas houve esse momento de negociação que foi um pouco tenso nesse sentido. Então, a gente teve que mostrar para ele que nós não éramos, digamos assim, os intermediários de um agente comprador. Nós éramos um grupo interessado em uni-los em torno de uma questão. Mas não foi fácil, não. Teve desconfiança e resistência, mas depois eles participaram. E outros fatores influenciaram nessa distância. A Covid dificultou muito, porque todas as conversas que eu tinha com eles antes presenciais, a gente marcava, ia na fazenda, batia o papo, adequava-se ao horário dele. Depois, na pandemia, ninguém pôde se ver mais, né? Então, assim, a gente atribuiu muito essa discrepância entre o envolvimento quando começou e a implementação no final, porque o período pandêmico nos afastou muito. Então, a gente não pôde, e eles tiveram que mudar algumas práticas, alguns programas, né, de manejo também por causa da pandemia. Mas é isso, é muita conversa, né? Muita conversa. Mas deu para superar. Pessoal, como a gente está chegando aí no nosso horário limite ali de 1h30, né, que é o horário previsto para os nossos webinários, antes de eu chamar a próxima pergunta, que vai ser a nossa última, eu queria só dar um aviso que, infelizmente, a gente não vai conseguir colocar todas as perguntas na tela por conta desse tempo que a gente tem, mas para todo mundo que tem interesse em conversar um pouco mais com os convidados, saber um pouco mais sobre o trabalho deles, lá no nosso site do INCC, que é o incc.ibict.br, se vocês forem na nossa página de linhas e clicarem na linha 1, que é a linha que eles integram, vocês conseguem achar o perfil deles e tem o e-mail de todos eles lá. Então, vocês, por meio desse caminho, é possível aí continuar essa conversa, que eu espero que renda frutos bem bacanas. Aí agora a gente vai colocar a última pergunta na tela, e só para dar um aviso, quem fez essa última pergunta foi o Alan Yuama, que é um dos coordenadores da linha 1, junto com a Blandina. Só para avisar, porque a pergunta ela está com o nome do projeto, né? Mas aí todo mundo já fica sabendo. Então, a gente vai colocar essa última pergunta agora na tela, que é destinada para os três, e em seguida aí a gente encerra. Muito obrigada para vocês, né, que toparam participar como convidados, trazendo conhecimentos e experiências tão importantes para a área da ciência cidadã. E também para todo mundo que assistiu e participou, mandando as perguntas e os comentários no chat. Camila, pode colocar a pergunta na tela. Tal vez possa começar eu para seguir a mesma ordem. Bom, Alan, obrigado pela pergunta. E sim, é fundamental.
Quando a gente começa a avaliar e analisar os projetos de ciência cidadã, também na literatura internacional, você reconhece os graus de participação e como esses graus de participação tipificam ou classificam os diferentes projetos mais contributivos, projetos autônomos, projetos co-criados, e na medida em que as pessoas conseguem participar na maioria das etapas do processo científico, essa participação, essa colaboração é ainda maior e se torna muito mais relevante para os interesses locais. Então, eu acho que sim que um projeto seja mais legítimo que o outro, porque eu acho que trabalhar com colaboração já é super complicado, é super difícil e super complexo, mas se a gente conseguir incentivar que as comunidades e as pessoas consigam, os cidadãos consigam participar em todas as etapas do processo científico, é um horizonte super interessante para promover a sustentabilidade dos projetos e também a justiça no contexto das pesquisas científicas. Então, sim, eu acho que esse é um ponto fundamental. E aí, antes de passar a palavra para minhas colegas, eu vou me despedir, vou agradecer também a todo mundo que participou dessa fala, minhas colegas, são falas muito interessantes. Eu agradeço o convite e, como a Karen falou, tenho os contatos, qualquer pessoa que queira continuar a conversa, por favor, me escreva. Então, muito obrigado e passo a palavra aí para, acho que é a Fabiana, né? Parece que é a Fabiana, sim. Assim, na nossa experiência, totalmente, mas eu acho que se aplica a muitos casos. Essa identificação com a pergunta, ela é fundamental para o envolvimento, seja para qualquer uma dessas dimensões de trabalhos em ciência cidadã ou trabalho participativo, em grau maior, em grau menor. Se ele não tem nenhuma identificação com aquela questão, dificilmente ele colabora. Então, quanto maior essa identificação, quanto mais ele vai percebendo isso até ao longo do processo, mais interesse ele tem de ver a sua ideia ou a sua contribuição aparecendo ali. Né? Então, isso a gente percebeu também no contato com os nossos produtores, sim, e que eles gostaram da ideia no final de poder indicar que algumas práticas foram boas, ele vai querer usar e ele poderia recomendar coisas que no começo ele não recomendaria, como a Cíntia falou, por conta desse envolvimento e um maior aprendizado mesmo, mudança de concepção, que não é muito difícil. Mas a pergunta foi super relevante, e quando a gente tem essa pergunta que pode ser movida, né, do local para o global, ela até favorece mais, porque não fica uma iniciativa que parece ter eco num âmbito mais restrito, embora não estou dizendo que esta pergunta ou esse objetivo seja menos relevante. Ele vai melhorar a qualidade de vida de um grupo num certo ponto e vai reverberar socialmente numa escala maior, com certeza. Mas essas questões mais amplas, elas acabam contribuindo também, porque ele vai ver em outros espaços, né? E a participação é tudo, porque se ele não quiser, não acontece, né? Ele não faz. É isso. Identidade e pertencimento é muito importante. E obrigada a todos por essa oportunidade incrível de partilhar esse diálogo com colegas tão interessantes, expressivos, com trabalhos que nos inspiram. Eu acho que o desafio é construir uma pergunta, né, que seja do entendimento e que seja relevante para ambas as partes. E também perguntas que tenham a capacidade de gerar efetivamente coisas, né? Lembrando aqui do Paulo Freire, né? A ideia dessas perguntas geradoras, né? Isso funciona muito quando a gente está trabalhando com as comunidades, né? Quando você faz perguntas que toca lá dentro deles, aquilo conecta, né? E eles falam, isso tem sentido, isso me faz pensar, repensar o mundo, né? Me faz querer ter um posicionamento crítico sobre aquilo, e de repente eles já estão nesse desenvolvimento crítico sem muito esforço. A pergunta ela tem que mobilizar, né? Ela é muito importante. A gente ama trabalhar com perguntas,
A gente passa muito tempo tentando elaborar as melhores perguntas possíveis, e a gente também veio aprendendo a estruturar essas perguntas junto com eles, né? Porque mesmo trabalhando tão próximo, a gente não dá conta, às vezes, dessa realidade que eu estava falando, né? De quem está ali na frente. Então, a gente aprende muito também a estruturar essas perguntas a partir dessa escuta. E tem aqui também uma continuidade da pergunta que tem a ver com os entraves, né? Possíveis entraves, oportunidades na continuidade. Isso é o grande desafio latino-americano, né? A gente vive num território onde a continuidade não é algo garantido, é instabilidade o tempo todo, instabilidade política, econômica. Imagina, a gente viu alguns anos atrás laboratórios inteiros ruindo por falta de dinheiro e por descaso público, né, no governo passado. Então, é muito complicado. E as organizações da sociedade civil navegam em mares complicados também, né? A gente vai muito de acordo com as oportunidades também, né? E especialmente, gente, recurso internacional, assim, porque às vezes é muito complicado você convencer filantrópicos nacionais da relevância desse tipo de projeto que a gente está fazendo. O Caipira Tech Lab, por exemplo, é um projeto que eu dizia, tem que ter no mínimo 5 anos para eu conseguir dizer para vocês o que é. Eu não consigo nem dizer o que é se eu não tiver 5 anos de trabalho. Aí quem é que vai querer dar dinheiro para isso, né? Então, tem esses entraves, mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue, e isso vem como uma oportunidade muito potente. Então, a gente consegue produzir, ao menos, modelos interessantes que possam ser replicados. Se a gente não consegue atingir, né, grandes públicos, pelo menos consegue ter esses marcos referenciais para que se possa replicar isso, né, e disseminar essas práticas. Em relação aos dados, é sempre um grande desafio, a gente nunca para eternamente, né, tentando entender aquilo que eu falava antes, né, o que a gente pode usar, o que a ciência está usando, como tem que ser a pesquisa para que a ciência possa usar melhor esses dados, ao mesmo tempo respeitando as pessoas, né, segurança das pessoas, né, no Brasil a gente tem a LGPD, que é essa lei de proteção de dados, então tudo tem que ser regulado, orientado por isso. Então, também é sempre um desafio interessante esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, a possibilidade de investimentos nisso, né? Como eu dizia anteriormente, muitos dos projetos que vivem à margem dos grandes centros urbanos, as favelas, as zonas periurbanas e rurais, elas carecem de dados. E de dados específicos ou de dados interessantes, dados que realmente possam ajudar a definir o que está acontecendo, né? Então, imaginem, se cada comunidade pudesse ajudar na produção dos seus dados de uma maneira interessante, isso seria maravilhoso. E as pessoas querem fazer isso. O tempo todo eu escuto isso, né? Que elas querem ajudar a fazer. O que elas precisam é entender que elas estão num espaço de confiança, onde elas possam, né, oferecer o conhecimento delas e entender que há retorno. Que tipo de retorno é esse? Sim, eu tenho que finalizar, né, gente? Desculpa, eu quero agradecer o convite. Foi ótimo conhecer o Francisco, reencontrar a Fabiana. E obrigada, contem comigo. Obrigada por todo mundo que ficou acompanhando. A gente segue.